Olá, bom dia, vamos chegando. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para se tornar terapeuta floral em 2 meses. Eu sou a Adriana Guimarães e o tema de hoje é como afastar a preocupação com os outros do seu paciente sendo terapeuta floral. Vamos lá? Então, vamos começar pelos tipos de preocupações abordados pelos florais de Bach, né? Então, o próprio Dr. Bach separou em grupos os florais, os 38 remédios florais. Então, nós temos 5 deles responsáveis pelo excessivo bem-estar dos outros, ou seja, aquelas pessoas que se preocupam muito com os outros ou até com elas mesmas. Vamos ver? Então, nós temos primeiro aquela pessoa que é muito apegada, que gosta de manipular, gosta de controlar os outros e faz chantagem. Sabe, que ela faz alguma coisa, mas ela quer alguma coisa em troca. Ela nem sempre fala, mas ela aguarda alguma coisa em troca. Temos também o outro, que é aquele que tenta convencer os outros, que nós vimos muito isso, né, na época das eleições. Aquele que estava sempre tentando convencer os outros, sempre falando que o dele era melhor, que ele sabia mais, sempre nesse sentido. Temos também aquela pessoa extremamente autoritária que gosta de mandar. Temos aquele crítico que julga, que é intolerante. E temos também aquele perfeccionista que exige muito dele mesmo. E vamos passar um por um para vocês entenderem como funciona esse grupo de florais, que é o grupo dos florais do cuidado excessivo pelo bem-estar dos outros. Vamos lá? Então vamos lá. Vamos começar pelo floral Chicory. O floral Chicory é considerado o floral das mães. É considerado o floral da pessoa que, quando ela está no seu estado positivo, é o amor incondicional. Certo? Então vamos lá. O floral Chicory é para aquele que no seu estado negativo, ele é muito apegado, ele manipula, ele controla os outros. É uma possessividade muito grande. E muitas vezes, como eu falei anteriormente, é aquela pessoa que dá, mas que espera algo em troca. E faz até chantagem emocional, não é? Por exemplo, eu fiz tanto por você e você nunca me deu nada em troca. Eu pensei tanto, eu quis dar tanto e olha só o que eu recebo. Então, são essas chantagens emocionais que demonstram, não só, né, mas também que demonstram que a pessoa está no seu desequilíbrio, no seu estado de desequilíbrio. Porque a pessoa que tem essa personalidade de doação, ela apenas dá, ela não espera receber. Ela dá e não espera receber nada em troca. Aí está o estado positivo do floral de Bach Chicory. Certo? E qual que é? Então, essa pessoa que ela tá nesse estado negativo, ela tá sempre querendo chamar atenção. Ela não tá ela demonstra essa preocupação excessiva, mas ela também não se sente bem, porque ela tá sempre querendo manipular, sempre chamar atenção, sempre querendo que as coisas saiam do jeito dela, né? Então, prestem atenção se você conhece alguém que esteja passando por esse estado, ou se é você mesmo, né, que se encontra nesse estado. E é considerado o floral das mães por quê? Porque as mães, normalmente, elas agem dessa maneira, não é? As mães, no seu estado negativo, elas querem deixar todos embaixo das suas asas. E tentando ver como que tá isso, como que tá aquilo, controlar isso, controlar aquilo. Mas saiba que esse é o estado negativo do floral Chicory, certo?
E fisicamente, eu gosto muito de fazer a relação física, né? A correlação do estado físico com o estado emocional. Para você que me acompanha um tempinho mais, saiba que eu sempre gosto, perceba, né? Que eu sempre gosto de fazer isso. Então, fisicamente, a pessoa que está nesse estado negativo de Chicory, ela pode apresentar doenças cardíacas, sintomas de pequenas doenças ou pequenos acidentes para chamar atenção, problemas ginecológicos, cistos, miomas, fibromialgia também. A fibromialgia tem muito a ver com as doenças psicossomáticas, né? Ela é um desequilíbrio emocional que aporta no corpo físico. Certo? Alguma dúvida sobre o floral de Bach Chicory? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Então, vamos agora passar para o próximo floral de excessiva preocupação com os outros. É o floral Vervain. Nós temos aqui, nós conhecemos que é a nossa famosa verbena. Mas lembrando que os florais de Bach, o estoque, né, que é a base de todo floral de Bach, ele vem da Inglaterra. Nós conseguimos fazer algumas correlações aqui no Brasil, mas a base do floral de Bach, ela vem da Inglaterra, todas, certo? Então vamos lá, vamos ver quem é o estado negativo da pessoa Vervain. O Vervain é aquele que no seu estado negativo, ele tenta convencer os outros, sabe? Ele fala que ele tem aquele entusiasmo exacerbado, fanatismo, manias, tensões, e às vezes é até ansioso, porque ele quer porque quer tentar convencer os outros, né? E no positivo, como que é essa pessoa Vervain? No positivo, essa pessoa Vervain consegue escutar o outro. Ela olha o outro, ela consegue enxergar o outro e as manifestações do outro também. Então, e agora como que é o estado físico da pessoa Vervain no seu estado negativo? Ela apresenta tiques nervosos, que é aquela pessoa super entusiasmada, sabe? Que é o dono da verdade, que tenta convencer os outros. Então, muitas vezes pode apresentar tiques nervosos, bruxismo, gastrite, úlceras, estresse. Tende também a roer as unhas, a comer rápido, a fazer tudo mais rápido, né? É aquela pessoa que é um pouco mais acelerada, certo? Alguma dúvida? Podem perguntar. Para quem for assistir depois também, pode entrar em contato se quiser. E um exemplo de uma pessoa Vervain pode ser médicos, normalmente no seu estado negativo eles são Vervain, médicos, advogados, que são pessoas que no seu estado negativo elas tentam e querem porque querem convencer os outros. Certo? Agora vamos passar para o terceiro tipo, né? O terceiro temperamento da pessoa, que é a pessoa Vaine. Aquela pessoa Vaine, que é a nossa parreira, né? Nós já conhecemos, nós temos aqui, mas vem da Inglaterra, como eu falei. A pessoa Vaine é aquela pessoa extremamente autoritária no seu estado negativo. É aquela pessoa que quer porque quer que a pessoa faça do seu jeito. Né? Normalmente, os filhos sofrem muito com as pessoas Vaine, com os pais Vaine no seu estado negativo, que são os pais que se encontram muito autoritários. Então, é aquela pessoa que no seu estado negativo, ela manda, ela quer mandar. Ela tem uma dureza no coração, ela tem frieza, insensibilidade e vive tensionada. Esse é o Vaine no seu estado negativo. Então, preste atenção se você se encontra nesse estado ou se você conhece alguém que esteja nesse estado,
Porque, como eu sempre falo para vocês, é um estado em que a pessoa se apresenta, ela não é assim, né? Ela é o estado positivo de tudo, mas quando ela está desequilibrada emocionalmente, ela se apresenta nesse estado negativo. Então, lembrando, o Vine é aquela pessoa extremamente autoritária, dura, fria, é uma tirana, sabe? No estado negativo de Vine é o tirano, que quer porque quer, extremamente autoritário. Fisicamente, essa pessoa, ela também apresenta sintomas que mostram isso, né? Porque a pessoa, quando ela tá no seu estado negativo, não pense você que ela se sente bem, porque ela não se sente bem. Ela é assim, mas ela não sabe como sair desse estado. E isso é muito importante. A pessoa, ela não se sente bem sendo assim, né? E o mundo de fora reflete como ela é por dentro. Isso daí é uma máxima que não é nem minha, né? Isso daí faz parte das leis universais. Então, voltando um pouquinho, como que é o estado físico da pessoa Vine? A pessoa Vine, ela apresenta hipertensão arterial, enxaquecas, degeneração dos sentidos, problemas digestivos, dores nas costas e nas articulações, podendo chegar até a apresentar úlceras. Então, se você é assim, se você conhece alguém assim, se você trata alguém assim na sua terapia, saiba que o estado físico, ele dá indícios de como a pessoa se encontra no seu emocional e mental. Então, a pessoa Vine, ela apresenta algumas dessas características no seu estado físico, quando ela está no seu estado negativo, certo? E como que é o Vine no seu estado positivo? No seu estado positivo, ele não é nem um pouco autoritário. Ele consegue enxergar o outro, ele consegue ouvir o outro, ele se manifesta, né? Ele fala o que ele quer, mas sem ser autoritário. Essa que é a grande diferença. Sem mandar, sem a frieza no coração. Você conhece alguém que esteja nesse estado negativo? Eu conheço. Né? Então preste atenção, olhe as pessoas ao seu redor e veja que é tudo uma questão de estado. Estado negativo e estado positivo. E como os florais podem ajudar a passar de um estado para o outro. Certo? Alguma dúvida? Se tiverem, podem me perguntar. Vamos passar para o próximo floral. O próximo floral é o floral de Bach, Beach, né? Quem é o Beach? Como que é a pessoa no seu estado negativo de Beach? O Beach é aquele julgador, né? É o crítico, julgador, o intolerante, o que para ele é perfeccionista em relação aos outros, né? É sempre perfeccionista em relação aos outros, mas ele é extremamente intolerante, muito crítico, muito jogador, normalmente de mau humor. E esse é o estado negativo da pessoa que se encontra no estado Beach, certo? E rígido, ele é muito rígido com os outros. E fisicamente, bom dia Denise, seja bem-vinda. Fisicamente, como que a pessoa Beach se apresenta? Fisicamente, a pessoa Beach apresenta com problemas digestivos, tensão no peito, nos braços, nas mandíbulas, dores musculares, artrite e bruxismo. São alguns indícios do estado físico da pessoa Beach. E por que eu gosto sempre de fazer essa correlação do estado físico com o estado emocional? Porque às vezes a pessoa não sabe que ela se encontra assim. Às vezes ela se sente mal, ela sente alguma coisa que não tá legal, mas ela não consegue fazer essa relação, ela não identifica. Então, a partir do momento
que você que conhece os florais, que quer passar a conhecer, você que já trabalha com os florais, você que usa os florais, a partir do momento que você trabalha a observação, que você consegue enxergar alguns aspectos físicos que a pessoa se apresenta, você consegue fazer a correlação do estado emocional em que ela se encontra. Você fazendo a correlação do estado emocional em que ela se encontra, você consegue identificar o floral adequado para aquela pessoa naquele momento de vida. E isso é importante. Por isso que eu gosto muito, tanto que nos meus atendimentos eu sempre pergunto qual é o estado físico da pessoa. E ela fala. Né? Ela sempre fala se ela tem dores de cabeça, se ela tem problemas de estômagos nessa parte, estômago, intestino, se os braços doem, se apresenta coceira, se não consegue dormir, se tem pesadelos, se ela começa, sabe, a sentir tremores. A pessoa fala, ela dá indícios do corpo físico, né? E esse mal-estar físico denota como a pessoa se encontra emocionalmente, certo? E como que é o beat no seu estado positivo? Lembrando que a pessoa ela só está no seu estado negativo, ela não é aquele estado. Nós somos as virtudes, então nós precisamos trabalhar o nosso emocional para chegarmos nas nossas virtudes. Então, a pessoa beat no seu estado positivo, ela é completamente tolerante, ela não julga, ela não é irritadiça, ela enxerga o outro, ela observa o outro sem julgar, sem se irritar, sem ser intolerante e sem ser perfeccionista em relação ao outro. Ela apenas enxerga o outro, óbvio, ela fala o que ela acha, sem essa intolerância e esse julgamento. Então é muito gostoso conviver com pessoas que aceitam o outro sem julgar, sem criticar, sem nada. Não é mesmo? É muito gostoso conviver com a pessoa assim. E o nosso último floral de preocupação, né, com o outro é o Rock Water. E quem é o Rock Water? O Rock Water é o único floral de Bach que não é feito com flores. Então ele é uma exceção aos florais de Bach. Ele é o floral que é feito com água de nascente, de uma nascente específica do interior da Inglaterra, que foi desenvolvido pelo Dr. Bach. Então o Rock Water, ele é a pedra no meio da água, né? O Rock Water. E eu trago esse ditado: pedra mole, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então o Rock Water ele vai desmanchando essa rigidez. O Rock Water é o floral para aquela pessoa que no seu estado negativo ela é perfeccionista, rígida, ela quer ser exemplar, tipo, assim é melhor e olha como eu faço, eu sou assim, né? Ele é muito exigente com ele mesmo, diferente do Vine, que ele é exigente com o outro, que ele é autoritário com o outro. O Rock Water não, o Rock Water ele é exigente com ele mesmo. E ele tem também muita vaidade e muito moralismo. Essa é a pessoa Rock Water, que no seu estado negativo, ela sempre fala, são frases comuns do Rock Water: olha como eu faço, olha como eu faço melhor, olha, assim é o jeito certo de fazer, certo? Então, a pessoa Rock Water no seu estado negativo, ela é extremamente perfeccionista, moralista, vaidosa e ela quer ser exemplar. E, óbvio, é bom ser assim? É bom, mas sem exagero, certo? Cada um no seu espaço, você não precisa entrar no espaço do outro e mostrar isso para o outro, como que você é. E aí você chega no estado negativo, quando você exacerba
toda essa característica. E o estado físico da pessoa Rockwater, como que é? Ela apresenta problemas posturais, uma rigidez física muito grande, rigidez nas articulações, tanto que pode começar a ter machucados nas articulações, né? Eu atendi uma pessoa uma vez, fazendo um parênteses aqui, eu atendi uma pessoa uma vez que ela tinha uma ferida na mão, começou a abrir um buraco, né? Até pensava-se no início que era um bicho e não era nada disso. Ela passou por médicos, os médicos não conseguiram identificar, passou por médicos alopáticos, passou por médicos naturalistas também, que começaram a passar alguns remédios, não ajudou. A partir do momento que ela começou a se tratar com a terapia floral, nós começamos a conversar e ela entendeu essa rigidez dela, essa vaidade, esse excesso de moralismo e foi tratando. Um dos florais usados foi o Rockwater, que ela não só tomava, como ela passava também na ferida. E daí, depois, que eu me lembro, acho que foi quase uns 3 meses, a ferida se fechou. E daí ficou uma pelinha normal de machucado, né? Foi reformando a pele, foi ficando aquela pele rosinha e depois saiu a casquinha e fechou. E por isso que eu falo, essas dores musculares, problemas ósseos, essa feição dura, né? É todo um processo do Rockwater no seu estado negativo. É o olhar sério, torcicolo, prisão no ventre, tudo isso demonstra o estado negativo de uma pessoa Rockwater. E como que é o estado positivo do Rockwater? O estado positivo da pessoa que é Rockwater, ela não é rígida, ela não quer ser exemplar, ela faz a parte dela, ela toca a vida dela de uma maneira leve, de uma maneira simples, ela não é vaidosa, ela não quer ser perfeita, porque não somos perfeitos, somos apenas seres humanos tentando fazer o nosso melhor na vida. Então, se você é assim, se você conhece alguém que seja assim, que esteja nesse momento de vida, saiba que essa pessoa pode se cuidar através dos florais de Bach. Saiba que essa pessoa pode fazer essa limpeza das toxinas emocionais através dos florais de Bach. Certo? Alguma dúvida? Denise, Conceição, podem perguntar. Então, e eu trabalhei muitos florais quando eu vim para Santos, né? Que hoje em dia eu moro em Santos, saí de São Paulo e eu trabalhei muito essa preocupação excessiva com os meus pais, porque eu ficava toda hora pensando neles, preocupada com eles. Então, o floral de Bach, Chicory, eu usei bastante o Chicory para tratar essa relação filha-pais, que me deixou, sabe, mais leve e sem me preocupar muito com os outros, sem essa preocupação excessiva com os outros, certo? Sem ficar com esse cuidado excessivo. Então, agora, por que eu acho importante investir estudando os florais de Bach? Porque conhecer os florais é importante. Porque se você quer utilizar os florais de Bach, é adequado, né, que você conheça o que você vai utilizar. Se você não conhece adequadamente os florais, é interessante que você procure quem os conheça, que você se consulte com um terapeuta floral que possa lhe dar as indicações necessárias dos florais adequados. Por quê? Por que isso é tão importante? Porque se você entrar numa farmácia de manipulação,
sem conhecer adequadamente os florais ou sem ter se consultado com um terapeuta floral, você vai escolher um floral de Bach que esteja escrito ansiedade, melhora do sono, mais alegria, traz bem-estar, que normalmente eles estão escritos todos nos rótulos, né? Para que eles servem. Agora, eles são os mais adequados para você? Nem sempre, porque cada indivíduo é um indivíduo, cada indivíduo tem o seu passado e tem os seus problemas, tem as suas dificuldades de alma. E isso que é preciso ser visto, isso que o terapeuta floral vê, isso que você que conhece os florais consegue compreender. Trabalha-se muito a observação também com os florais de Bach. Então, se você não tem uma fórmula adequada, se você não tem alguém para te orientar e se você não conhece, não se aprofundou no estudo dos florais de Bach, é muito provável que se você chegar numa farmácia de manipulação e compre já um floral pronto, é muito provável que ele funcione no início, você vai sentir um pequeno bem-estar no início, mas não vai resolver, vai ser ineficaz. Por quê? Porque não foi adequadamente feita uma fórmula pessoal para você, certo? E daí que vem muitas crenças das pessoas. Ah, porque os florais para mim, eles são muito fracos. Ah, porque os florais para mim, eles não funcionam. Ah, porque os florais, eu comprei mas utilizei e não terminei de tomar, né? E daí as coisas começam a acontecer. E eu vou falar também num próximo vídeo sobre todas essas objeções que as pessoas colocam, não é? Porque talvez não seja o caso de você prestar atenção que se você conhece, ok, você vai fazer uma receita adequada para você, para o seu paciente, para quem você quer ajudar, não é? Agora, se você não conhece, você não acha que corre o risco de fazer algo ineficaz? Não é? E que vale a pena procurar um terapeuta floral ou se tornar um terapeuta floral para lidar não só com você, mas também com as pessoas que você ama? Então, preste atenção nisso e veja se não é mais adequado, né? Então, é nisso que as pessoas erram, em não conhecer direito e saber diferenciar um floral do outro. Porque nós temos alguns que, se você não conhece direito, eles são muito semelhantes. E daí corre o risco de começar a tomar um ao invés de outro, certo? E lembrando sempre que os florais, eles atuam de forma sutil no nosso organismo. Eles atuam para o nosso equilíbrio emocional e mental. Lembrando que, se você tem algo que já esteja cristalizado, ou seja, que vem de décadas, de anos, precisa ter um pouco mais de paciência, não é mesmo? Por quê? Porque eles atuam de forma sutil, trabalhando com o nosso emocional mental e com as nossas doenças psicossomáticas, que são as nossas doenças advindas do nosso desequilíbrio emocional mental. Então lembre que eles atuam, eles são gotas, né? Eu tenho aqui, ó, vou mostrar para vocês. São esses os florais, isso é um vidrinho de 30 ml, onde aqui tem alguns misturados. Esses são os florais, é esse aqui, ó. Tá vendo? Vamos deixar cair. É assim que eles são. E daí você pinga na água, o diurno. Algumas pessoas já pingam direto na boca e vão tomando. E daí você tem um processo de equilíbrio. E eu gosto sempre, eu vou falar aqui pra vocês, porque eu gosto sempre de mostrar como que eles funcionam, né? A canetinha aqui. Então, é assim, quando você começa a tomá-los, você está nesse estado aqui, ó, nesse estado de desequilíbrio, né? E é um desequilíbrio onde você sabe, você tem consciência e você não se sente bem sendo assim. Daí você começa a tomar, você já passa para esse estado. Logo nos primeiros dias, se a situação não está cristalizada em você, não vem de décadas.
E daí você começa a sentir assim. Mas aqui também não é o estado de equilíbrio. Porque se você parar de tomar aqui, logo, logo você volta para esse estado. Então você começa a tomar aqui, continua tomando, até que você vem para esse ponto. Esse sim é o ponto de equilíbrio. E para chegar nesse ponto, demora um pouquinho, né? Então é preciso sim ter paciência e vocês vão começar a ver os resultados depois de um tempo. Eu tenho diversos alunos que já trabalham com isso, que já apresentam resultados, diversos pacientes que já apresentam também. Certo? Então, se você tiver interesse em conhecer mais os florais de Bach, continue aqui acompanhando as aulas, acompanhando as publicações e mande as suas dúvidas. Mande as suas dúvidas porque eu sempre respondo. Podem mandar ou de forma pública ou inbox, que eu sempre respondo as suas dúvidas. Certo? Mais alguma coisa que vocês queiram, alguma dúvida que queira tirar? Se quiser é só perguntar, que eu tô aqui. Então, até o próximo programa Gotas Florais e eu aviso vocês pelos stories. Tchau, tchau, até mais.